Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Meu querido irmão, que bom que estamos mais uma vez reunidos, mesmo que fisicamente distantes, para mais um devocional diário. Eu louvo a Deus pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e prepare o seu coração, porque Deus falará fortemente ao seu coração. Abra o livro dos Juízes, capítulo 13, e o versículo 24. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Antes de trazer a ministração da palavra, eu quero te pedir, deixa aqui o seu like. Se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, deixa os seus comentários e compartilha esta mensagem com tantas outras pessoas que também precisam ouvir a palavra de Deus. O versículo que nós lemos começa depois. Esse depois mostra que antes houve um processo, houve um caminho. Antes do depois, existe uma trajetória traçada por Deus, uma trajetória marcada por uma caminhada difícil, por uma caminhada de provações, para então chegar o depois. Antes do depois, nós vemos um povo que vinha praticando toda sorte de pecados. O que é comum ver isso no livro dos Juízes, um ciclo constante em que o povo sai da presença de Deus, faz aquilo que parece mal aos olhos do Senhor, andam em seus próprios caminhos, vão pelo canal do pecado e depois as consequências severas vêm. O povo fica arruinado. O povo é entregue nas mãos dos seus inimigos, e então Deus se compadece do seu povo, levanta um juiz, o juiz traz libertação, e então chega-se o tempo de paz. Porém, o povo esquece de Deus mais uma vez, entra pelo caminho do pecado, o Senhor entrega mais uma vez ele aos seus inimigos, depois se compadece, levanta o juiz, e assim é o livro dos Juízes. Esse ciclo constante em que se levantam aí pelo menos 13 juízes, sendo o último deles Samuel, que depois de juiz também se tornou profeta. E dentro desse ciclo de juízes que se levantam para libertar o povo de Deus, para guerrear o povo, levantou-se um por nome Sansão. Nessa época, em Juízes 13:1, diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Contudo, havia no meio daquele povo algumas pessoas, algumas poucas famílias, que ainda temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos, porque Deus sempre tem ainda o seu remanescente, mesmo que esteja em meio a uma geração pervertida, mas Deus tem ali o seu remanescente. Manoá e a sua mulher esperavam em Deus por uma mudança, por uma transformação, e aceitavam toda aquela situação sem murmurar ao Senhor, sem reclamar. A mulher de Manoá, pelo fato de não poder dar filhos ao marido, provavelmente ainda sofria mais com os olhares distorcidos e o repúdio das outras pessoas, uma vez que culturalmente a mulher que era estéril sofria socialmente, sofria internamente, sofria dentro da sua casa, do seu lar, da sua família, porque
A mulher que era estéril era considerada alguém que estava debaixo da maldição de Deus. Porém, esse casal suporta tudo e todos com o propósito de viver uma vida de temor a Deus, de viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, o anjo do Senhor aparece para a mulher de Manoá, que a Bíblia não revela o seu nome, mas mostra que ela era uma mulher temente a Deus. Uma mulher que servia a Deus com sinceridade mesmo, Israel fazendo aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. E o anjo se apresenta à mulher de Manoá, dando-lhe orientações e dizendo que ela teria um filho, e esse filho deveria ser consagrado a Deus e seria um narizeu. O texto diz literalmente, no versículo 5, porquanto o menino será narizeu de Deus. A palavra narizeu significa ser separado ou consagrado, porque a raiz hebraica da palavra é nazi, que daí também se originou outra palavra, nazar, que justamente significa separar, consagrar, abster-se. E pelo fato desse menino ser consagrado para o serviço de Deus, ele seria um narizeu e deveria cumprir uma série de restrições, como qualquer outro narizeu. Tornar-se um narizeu significa que o homem seria separado e consagrado para cumprir os desígnios de Deus, conforme está lá em Números capítulo 6. Não poderia cortar o cabelo, tinha que se abster do vinho e tudo que vinha da vinha, não poderia tocar em cadáveres. Havia uma série de restrições para a vida daquele que era separado para ser um narizeu. Um narizeu é alguém que é consagrado e separado para Deus. Por isso eu ouso dizer, você é o narizeu de Deus. Você precisa viver como um narizeu de Deus, ou seja, separado, consagrado para o Senhor e se abster de muitas coisas que pode satisfazer a tua carne, que pode satisfazer os teus desejos, mas que agrada ao Senhor viver uma vida separada do pecado, separada das coisas deste mundo. No versículo de número 8 diz que então Manoá ora ao Senhor instantemente, dizendo: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Sabe o que é isso? Fé. Deus falou com ela, dizendo que ela teria um filho, diferente de outras mulheres que recebeu a mesma promessa e riu, como foi o caso de Saraí, e não creu. Essa aqui, ela acreditava na promessa de Deus, tanto é que pediu para que o anjo do Senhor viesse outra vez e ensinasse o que deveria fazer com o menino. Isso é, ela já sabia que o filho seria gerado, mesmo sendo estéril. Ela sabia que iria conceber um filho, porque aquele que prometeu não falha, não erra, não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ela sabia que aquele que prometeu tem todo o poder em suas mãos, e apesar de ser estéril e está dentro de impossibilidades humanas para gerar um filho, mas quem prometeu, para ele nada é impossível. E ela acreditava tanto nisso, acreditava tanto nessa promessa, que pediu a Deus que o anjo viesse mais uma vez para lhe dar mais instruções de como cuidar da criança, como orientar. Vejo algo mais, ela está preocupada em agradar ao Senhor, em fazer o que era da vontade de Deus. Versículo de número 9, Deus ouviu a voz de Manoá. É claro, Deus escuta as orações de alguém que é temente, de alguém que é sincero. Se você teme ao Senhor, viva uma vida de justiça, vive uma vida para agradar ao Senhor, pode ter certeza, as suas orações não estão sendo em vão.
vão. Deus está ouvindo as suas orações. Deus é contigo e está recebendo cada palavra que sai da sua alma, que sai do seu coração. Deus ouviu a voz de Manoá. No versículo de número 22, e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Versículo 23, porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Enquanto Manoá está dizendo: vamos morrer, acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou para nós. Manoá está de olho nas promessas de Deus, está atento àquilo que o Senhor falou e disse: ora, se o Senhor prometeu, se o Senhor fez lindas promessas para nós, por que Ele nos mataria? Enquanto Manoá está olhando para os problemas, para os empecilhos que podem surgir, quando está olhando para as impossibilidades, a sua mulher está olhando para a promessa de Deus. Meu irmão, não seja como Manoá, não se prenda aos problemas, não se prenda às dificuldades, por mais que o ambiente seja de morte, por mais que o ambiente seja de impossibilidades, mas escute a voz de Deus, dê atenção àquilo que o Senhor falou ao seu coração, porque nada vai impedir o cumprimento da palavra de Deus. Ninguém vai morrer, Deus vai cumprir a promessa, porque esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Esse problema não é para a sua morte espiritual, não é para a sua morte física, é para a glória de Deus. E agora sim, entramos no versículo de número 24. Depois de tudo isso que passamos, depois de tudo isso que já vemos dentro da narrativa de Juízes 13, depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Depois de todo o processo veio o cumprimento da promessa. Depois de todo o caminho percorrido pela mulher de Manoá e pelo próprio Manoá, momentos de incertezas, momentos de busca, momentos difíceis, momentos de oração, mas depois teve esta mulher um filho. Ei, depois do processo tem coisas boas de Deus chegando. Depois do deserto tem banquete preparado. O Senhor vai cumprir a promessa. O menino vai nascer, o menino vai crescer e a bênção de Deus chegará sobre a sua vida. Continua esperando, continua aguardando, sabendo que depois haverá grandes coisas de Deus. Após o depois de Deus vem coisa boa para a sua vida. Guarda a promessa. O Senhor é contigo. Descansa no Senhor, porque Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus vos abençoe.